Fala galera, bom dia, tudo bem? Professor Lucas Messias aqui para a gente trabalhar a matéria de inglês da nossa revisão UFO, tá? Gostaria de primeiramente agradecer, viu? Obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Valeu demais, muito obrigado, tá? Espero que vocês estejam, né, prontos, preparados. O objetivo aqui da nossa aula de hoje é apenas fazer aqui uma revisãozinha, né, fazer uns últimos comentários. A gente vai passar por algumas questões, né, dentro das questões ali a gente vai conversar um pouquinho sobre um tópico ou outro, né, para você aí realmente dar aquela arrematada final para conseguir tirar bons pontos na sua prova, conseguir a sua aprovação, porque esse é o nosso objetivo, né? É a aprovação, é o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês é o sucesso da escola e vice-versa. Então, obrigado, tá, pela escolha, né, do nosso curso, do ICL. Obrigado vocês estarem aqui. Valeu demais. E quero que vocês deixem nos comentários aí, tá? Nos comentários aí de onde vocês estão assistindo, tá? Se você é daqui de Uberlândia ou se você é de alguma outra cidade que vai fazer a prova, né? Que está pronto, que está preparado. Beleza? Valeu demais, brigadão. E sem muita enrolação, né? Muita demora. Vamos lá então para o que realmente interessa, né? Que é a nossa revisão. Tenho certeza que vocês têm aí as questões, né? Então vamos lá. Vamos lá. Cadê meu controle aqui? Não está funcionando. Ao vivo é assim mesmo, gente. Não preocupa não. Acontece essas coisas. Só um minutinho que o mestre ali já está pronto. Agora sim. Beleza, agora foi. Valeu, Leandro, obrigado. Olha só, gente, então vamos começar com as questões, tá? Nas nossas aulas de questões, né, eu trouxe várias questões, né, vários textos. Então a gente abordou os mais variados temas, tá? Não vem para a prova, então pensando que vai ser só sobre o tema X ou só sobre o tema Y, vai falar só sobre, infelizmente, aí, só sobre o Covid, porque está na moda aí, entre aspas, né? Não, vai falar de tudo, tá? Então, mais uma vez aqui na nossa revisão de hoje, eu também trouxe questões dos mais variados temas, tá bom? Dos mais variados temas. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos começar a analisar então, o que eu sempre falo, se você assistiu às nossas aulas teóricas, a primeira aula eu sempre falo, sempre gosto de falar e falo exaustivamente. Gente, analisa o título do texto, tá? Mas se você não sabe nada de inglês, assim, nossa, infelizmente eu não consegui assistir o curso ICL que você deu, professor Lucas. Não consegui estudar nada, eu não sei nada de inglês. Então, foca no título. Mais vale você entender o título do texto, o que está sendo falado, do que qualquer outra coisa. Tá? Então, o título do texto é importantíssimo. Se você assistiu às aulas aí também teóricas, o que mais que eu falo que é de suma importância? A primeira frase do texto e a última frase do texto. Engraçado, né? Mas muita questão você mata ali sabendo exatamente o que veio na primeira frase do texto ou na última frase do texto. Então, título do texto, primeira questão. Smallest ever baby leaves hospital after 13 months. O que está falando isso aqui? Eu começo já com a palavra smallest, né? Smallest, tá aqui, smallest. Aqui eu tenho o adjetivo small, tá? O que é small? Small é o adjetivo pequeno. Esse final EST em adjetivo, você lembra o que a gente estudou sobre isso? O final EST nos adjetivos considerados curtos, né? Ele dá o superlativo. O que é superlativo? É aquele que é o mais, que é o maior, né? Ou no caso aqui, o adjetivo small é pequeno, então smallest é o menor, tá? Esse superlativo ele dá a ideia de aquele que é o mais de todos, o maior, o menor, tá bom? Então, smallest ever baby. O que é esse ever? Esse ever
dá o sentido de tipo assim, do mundo, tá? Do mundo todo, da história toda. Então, smallest ever baby leaves hospital after 13 months. Então, o menor bebê do mundo, né? Do mundo, esse ever aqui que me dá esse sentido de mundo, tá? Que é do mundo. Então, smallest ever baby leaves hospital after 13 months. O menor bebê do mundo leaves hospital, sai do hospital after 13 months, depois de 13 meses, tá ok? Então, esse é o título do texto. Depois de 13 meses, né, no sentido assim, internado, o menor bebê do mundo sai do hospital. Tudo bem? Esse é o título do texto. Então, já temos uma ideia aí, né, uma ideia legal do que está acontecendo. Vamos lá então, primeira frase do texto. The world's smallest baby has left hospital after 13 months. Então, o menor bebê do mundo saiu do hospital depois de 13 meses. They weighed just 212 grams when she was born at the Singapore National University Hospital on June the 9th, 2020. Então, o peso foi apenas 212 gramas. Já pensou, gente? Meu filho nasceu recentemente. Eu estou com um filho recém-nascido, 13 meses. Desculpa, 3 meses, 13 é daqui do texto, né? Meu filho tem 3 meses. Meu filho nasceu com aproximadamente 4,8 kg, 4,9 kg. Ou seja, quase 5 quilos. Eu brinco que é quase um saco de arroz. Agora, já pensou? Um bebê que nasceu com 212 gramas é muito pequeno, é muito pequeno. Então, o peso foi apenas de 212 gramas quando ela nasceu. Ó, esse she aqui é ela, você sabe que é ela, né? Então, ó, she é ela. Então, o bebê aqui a gente já tira que é do sexo feminino, né? Então, é uma bebezinha. Quando ela nasceu, tá? No Hospital Universitário da cidade de Singapura, em 9 de junho de 2020, mais de um ano, né? She was born prematurely at around 25 weeks. Então, ela nasceu prematuramente há aproximadamente 25 semanas. This is a lot earlier than the standard 40 weeks. Isso é muito mais cedo, né? Muito antes que o normal. A palavra standard aí significa normal, corriqueiro, rotineiro, tá? Isso é muito antes, muito mais cedo que o normal, né? Que são 40 semanas. She measured just 24 centimeters. Ela mediu apenas 24 centímetros. Também, de novo, muito petitinho. Meu filho nasceu com aproximadamente ali 48, 49 centímetros. Ela nasceu ali com 24, praticamente a metade. When she was born, doctors gave her a limited chance of survival. Então, quando ela nasceu, né, os médicos deram a ela uma chance limitada de sobrevivência, ou seja, poucas chances de sobrevivência. She spent over a year in hospital. Então, ela passou mais de um ano, né? Mais de um ano no hospital. Expert baby doctors did everything they could to keep her alive. Então, os médicos, né, que são especialistas em bebês, como se fosse assim, obstetras, né? Como é que fala lá? Especialidade de crianças. Fugiu aqui o nome. Você sabe, você põe aí nos comentários. Então, os médicos, né, que são especialistas em crianças, fizeram tudo o que eles podiam para manter ela viva, né, manter a bebezinha viva. Her doctor said. Então, os médicos dela disseram: We are happy for the little fighter and her family. Então, nós estamos felizes pela guerreirinha, né, e sua família. And proud of the care provided by our team. E orgulhosos pelo cuidado, né, providenciado pelo nosso time. Our best wishes as she continues to grow, thrive and beat the odds every day. Então, nossas melhores intenções, nossos melhores desejos, enquanto ela continua a crescer, desenvolver e realmente passar das expectativas, né, todos os dias.
Beleza, até aqui, primeiro parágrafo, tranquilo, né? Então, a bebezinha nasceu apenas, ela nasceu com 25 semanas e 24 centímetros. Então, ela continua a luta ali, ela continua a luta para sobreviver. The baby's mother thanked hospital staff for keeping her daughter alive. A mãe do bebê, então, agradeceu o hospital, a equipe do hospital, por manter sua filha viva. She gave birth early because she had dangerously high blood pressure. Então, o que aconteceu aqui? Aqui conta o que aconteceu, ó. A mãe, então, deu à luz a menininha, né? Bem mais cedo, porque ela tinha pressão alta, tá? Ela tinha ali, ó, dangerously high blood pressure, como se fosse assim, perigosamente uma pressão muito alta. É como se fosse uma pressão muito alta que ela corria riscos, ok? She said, ela disse então, we are very grateful to the doctors and nurses of the Hospital Neonatal Intensive Care Unit team for the attentive and wonderful medical care and treatment. Então, o que foi que ela disse aqui? Nós somos muito gratos, nós estamos muito gratos aos médicos e enfermeiros do hospital neonatal, né, e da equipe e do time, né, de tratamento intensivo, pelo tratamento, né, e cuidado médico maravilhoso e com bastante atenção. There is a long journey ahead for our baby as she recovers. Então, there is, tem, existe, né? Conversamos isso aí sobre isso, né, nas aulas. Então, there is, então, existe, tem. There is a long journey ahead. Então, tem uma longa jornada à frente for our baby as she recovers. Então, há uma longa jornada à frente para o nosso bebê enquanto ela se recupera. She has a serious lung disease and other medical problems. Então, ela tem uma séria doença. O que é lung? Lung é pulmão. Então, ela tem uma séria doença pulmonar e outros problemas médicos. Tadinha, nasceu, né? Nasceu aí de forma bastante antecipada, saiu do hospital, mas ela tem alguns problemas ainda. Continuando, she has a special machine at home to help her breathe. Ela tem uma máquina especial em casa que ajuda ela a respirar. Her doctor said she would slowly get better with time. Os médicos disseram que ela vai de forma devagar, né? Vagarosamente, ela vai vagarosamente ficando melhor, se recuperando com o tempo. They added. Eles acrescentaram. Eles quem? Os médicos, né? Os médicos acrescentaram. She has inspired people around her with perseverance. Então, ela inspirou pessoas ao redor dela com perseverança. They called her an extraordinary COVID-19 baby and a ray of hope. Eles chamaram ela de um extraordinário bebê do Covid-19 e um raio de esperança. Esse ray aí é raio, tá? É o mesmo raio do raio-x, X-ray, ray, raio. A ray of hope, um raio de esperança. Beleza, tranquilo aqui, né? Então vamos para as questões, né? Para as alternativas, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Beleza. Choose the right alternative according to the text. Então, escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. The baby's mother suffered from seriously low blood pressure. Low. Era low blood pressure? Era low? Será? Será que era low? Vamos voltar aqui no texto. Ver se eu acho rapidinho aqui. Aqui, ó, o que era? Era high blood pressure, tá? Completamente o contrário. High, alto. Então, pressão alta. Low é completamente o contrário, baixo. Então, não era pressão baixa que ela tinha, era pressão alta. Então, letra A está descartada. Então, não era low. Vamos ver a letra B? The baby is going on a long journey with her parents. Então, o que está perguntando aqui? O bebê vai a uma longa jornada com seus pais? Ninguém falou que ela vai viajar, que vai para uma longa jornada. Toma cuidado aqui.
O long journey que ele falou no texto é que há uma longa jornada para ser percorrida para a bebezinha ficar boa ainda. Entendeu? Que ela tem alguns problemas no pulmão ainda, como a gente viu, né? Então, essa letra B aqui, ela é boa para pegar quem está desavisado, quem está despercebido aí, beleza? Então, vamos tomar cuidado. Letra C. The baby needs a machine to help her breathe. O bebê precisa de uma máquina para ajudá-la a respirar. É isso mesmo que fala no texto? É isso? É isso mesmo que fala no texto, né? Como a gente viu. Então, primeira questão aqui, letra C. C de casa. E vamos ver por que não é a letra D de dado. A letra D fala o seguinte: The baby was born prematurely. Daí tá certo, né? O bebê nasceu prematuramente. During week 35. Durante a semana 35. Foi com 35 semanas? Acho que não, né? Com quantas semanas foi? Vamos voltar aqui rapidinho pra gente ver. Foi com 25 semanas, tá? 25 semanas, não com 35. Foi com 25. Beleza? Então, questão 1, letra C de casa. Certinho? Beleza, beleza? Ficou alguma dúvida aqui por enquanto? Tá tranquilo? Tá tranquilo? De boa, né? Vamos para o próximo texto aqui, para a gente não perder tempo, certo? Próximo texto, próxima questão. Então, questão 2. Tá certo? É isso mesmo. Cuba allows people to own private businesses. Então, um textinho aqui agora falando de Cuba, né? Cuba. Cuba allows people to own private businesses. Então, aqui está falando de Cuba, está falando de business, que é um negócio, né? Private business são negócios particulares, né? Private, aí, tenho certeza que você sabe o que é. Então, Cuba allows, o verbo to allow é o verbo permitir. Então, Cuba permite pessoas a possuir, a ter seus negócios próprios, seus negócios particulares, tá? Tenho certeza aí que você sabe, Cuba é um dos países aí mais fechados, né, em termos assim, fechados para o capitalismo, né? Então isso aqui, na verdade, é uma vitória muito grande, né? O país deixar as pessoas terem seus negócios próprios, porque todo negócio próprio lá até hoje, né, era informal e tudo lá é controlado pelo Estado. Então isso aqui é uma vitória, né? É digno de ter uma manchete mesmo aqui, uma notícia. Tá bom? Então, Cuba permite que pessoas tenham seus negócios próprios. Beleza. The government in Cuba is legalizing the ownership of small and medium-sized businesses. Então, o governo de Cuba está legalizando a posse, né? Está legalizando as pessoas possuírem pequenos e médios negócios. Tá? Ninguém pode abrir uma empresa gigantesca lá, mas não vai esperando chegar lá e ter uma super empresa, não. Ó, this represents a monumental shift in policy from the communist-ruled country. Então, isso representa uma mudança. Shift aqui, pessoal, ó, shift é mudança. Ah, professor, mas mudança eu conheço como change. Tá certo, existe a palavra change, existe a palavra shift. Tá? Então, isso representa uma mudança monumental na política do país que é regrado, né, ali pelo comunismo, né? Não é regrada a palavra não, que eu quero falar não, fugiu aqui. Fico lendo as coisas em inglês e foge as coisas em português. Mas acho que vocês entenderam, né? Um país que é dominado pelo comunismo. Isso é uma mudança, então, monumental pelo país que é regulado pelo comunismo. Regulado, tá aí, falei, sem nem ver. State-owned companies have traditionally been the norm in Cuba, following the revolution in 1959 that brought Fidel Castro to power. Então, as companhias que são regulamentadas, né, que são regidas pelo Estado, tradicionalmente eram a norma em Cuba, que aconteceu, né, logo depois da Revolução de 1959, que trouxe Fidel Castro ao poder. He nationalized Cuba's industries to put them into state hands. Então, ele nacionalizou as indústrias de Cuba para colocá-las nas mãos do Estado.
The new policy allows entrepreneurs to operate businesses that have up to 100 employees. As novas políticas permitem que os empreendedores operem negócios que têm até 100 empregados, tá? Esse up to aí é up, que vai subindo, to, até. Então, up to 100, até 100 empregados. É isso que eu falei. Empresas grandes, gigantescas aí com centenas ou milhares, né, de empregados, esquece. The change of heart from the government came after a month of street protests. Então, a mudança, né, de coração, digamos assim, do governo veio depois de um mês de protestos nas ruas. Thousands of Cubans demonstrated against dire economic conditions. Então, milhares de cubanos demonstraram, né, fizeram esses protestos aí contra as condições econômicas de Cuba que são assim, que são, né, que eram ou que são aí horríveis. People also protested about the lack of food and the handling of the coronavirus pandemic. Então, as pessoas também protestaram sobre a falta de comida, lack of é a expressão falta de. Lack of food, falta de comida, e como eles lidaram com a pandemia do coronavírus. Aí, ó, o texto estava indo numa direção e já falou sobre o coronavírus de novo. Eu penso que na sua prova vai vir aí bastante coisa, tá? Posso estar enganado, é claro, né? Mas eu acho, se eu fosse apostar, eu apostaria que alguma coisa aí do coronavírus, da pandemia vai vir, porque é o que está acontecendo no mundo inteiro, né, nos últimos 2 anos aí. Então, todo detalhe aí que você puder absorver sobre coronavírus, sobre a pandemia, né, de textinho aqui, de expressões em inglês que a gente traz aqui, você absorve, tá? Para chegar na sua prova aí, você matar isso rapidinho. Beleza, segundo parágrafo. Cuban President Miguel Díaz-Canel said he would introduce new initiatives to revitalize his country's economy. Então, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel disse que ele iria introduzir novas iniciativas para revitalizar a economia de seu país. Cuba relies on tourism for much of its foreign currency reserves. Então, a Cuba, o país, né, Cuba, ela precisa, né, ela conta com o turismo para muitas de suas reservas econômicas, tá? Então é um país assim que conta muito com o turismo para ter dinheiro, né, para ter cash. Global restrictions on travel during the pandemic have severely impacted these sectors. Então, as restrições globais de viagem durante a pandemia impactaram severamente este setor. Claro, né, ninguém viajou durante a pandemia, então o turismo foi lá embaixo, né, no mundo todo, não só em Cuba. Isso, infelizmente, impactou, né? Impacta um país que depende muito do turismo, né, do dinheiro do turismo. Another key industry in Cuba is the production of sugar. Então, outra indústria essencial. Ah, Lucas, mas key não é chave? Exatamente. Então, uma outra indústria chave, uma outra indústria essencial de Cuba é a produção de açúcar. Bad weather has resulted in poor harvests and reduced revenues. Então, o tempo ruim resultou em colheitas pobres, né? Colheitas baixas, e reduziu então o capital. Reduziu então aí a entrada de dinheiro, né? These events have depleted the government's reserves of foreign currency, which means it has become difficult for the country to import food and medicine. Então, estes eventos caíram, né? Fizeram cair demais aí as reservas de dinheiro estrangeiro do país, o que significa que ficou muito mais difícil, né, o país importar comida e remédio. Cuba expert said. Então, um expert, né, um especialista em Cuba disse: Many entrepreneurs from the private sector have spent years striving, working and trying to contribute to Cuba's economic well-being.
Então, o que esse expert aí, o que esse especialista de Cuba disse? Que muitos empreendedores do setor privado gastaram muito, né, passaram muito tempo lutando, trabalhando e tentando contribuir para o bem-estar econômico de Cuba. Beleza, bem legalzinho o texto aí, bem legalzinho o texto aí. Vamos lá então. Então, mais uma vez, né, escolha a resposta de acordo com o texto. Letra A. Entrepreneurs can now start any size of company in Cuba. O que falou aí? Perguntou se os empreendedores agora podem começar qualquer tipo de negócio, né, de qualquer tamanho em Cuba. É de qualquer tamanho? Não, são pequenos ou médios negócios, né, com até 100 empregados. Letra B. Cuba's president said there would be no further initiatives after this one. O presidente de Cuba disse que ele não faria mais nenhuma iniciativa depois dessa. Não, muito pelo contrário, ele disse que as iniciativas agora estão só começando, né? Que ele vai continuar fazendo aí. Letra C. Cuba had a bumper sugar harvest this year. Falou aqui que Cuba, né, teve uma ótima, né, digamos assim, uma ótima colheita, né, de açúcar este ano. Então a gente acabou de ver no finalzinho do texto ali que não, né, que eles tiveram um mau tempo que afetou drasticamente a colheita de açúcar. Então completamente o contrário. Sobrou então a letra D. Vamos ver por que é a letra D. Street protests prompt a change of heart from the government. Então, os protestos de rua, né, fizeram com que o governo tivesse uma mudança, né, de coração, digamos assim. E é exatamente isso que a gente viu, né? Pressionou tanto o governo aí que o governo não viu outra opção a não ser mudar realmente, né? Então, questão 2, letra D, D de dado, D de dado. Beleza. Certinho? Vamos para mais uma questão, deixa eu... Vamos olhar a boca aqui. Bora lá. Questão 3. Tá tudo certo aí por enquanto? Tá? Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Beleza? Tá tudo certo. Galera de Uberlândia ali. Show de bola. Bora lá então. Questão 3. Global timber shortage increases house pricing. Uma escassez de madeira global, tá? Uma escassez global de madeira. Increases, aumenta house prices. Então, aumenta o preço, né, os preços de casa, tá bom? Uma escassez global de madeira. Beleza, vamos para o texto. Tá certo aqui, né? Ótimo. A shortage of timber worldwide is causing a dearth in supply and major problems for the housing and construction industry. Então, uma escassez de madeira mundial está causando uma escassez de suprimentos e grandes problemas para a indústria de construção de casa. The decrease in the availability of timber has caused a sharp spike in the prices of newly built homes around the world. Então, a diminuição da disponibilidade de madeira tem causado um aumento muito grande no preço de casas recém-construídas ao redor do mundo. In some countries, the price builders pay for timber has shot up by about 25%. Em alguns países, o preço, né, de que os construtores pagam pela madeira aumentou aproximadamente em 25%, tá? É muito comum em outros países, principalmente países mais frios, mais gelados, é muito comum as casas serem exclusivamente de madeira. Então você pensa, se a madeira aumentou em 25%, o preço da casa vai aumentar no mínimo 25%, né? Então, um aumento muito considerável. One of the reasons builders are struggling to get supplies is because people have been repairing or reforming their homes during lockdown. Então, uma das razões que os construtores têm tido dificuldade em pegar, né, em conseguir esses suprimentos,
é porque as pessoas têm reformado ou reparado suas casas durante o lockdown, né? Durante o fechamento aí. A Timber Trade Federation said suppliers were working around the clock, but are struggling to keep up. Um negociante, né, digamos assim, aí, que faz parte da Federação de Madeiras, né, de madeireiros, disse que os fornecedores, né, estão working around the clock, estão trabalhando around the clock, estão trabalhando sem parar, trabalhando praticamente 24 horas por dia, mas estão tendo dificuldade de acompanhar. Environmental scientists assert that a major reason for the shortage is climate change. Os cientistas, né, da natureza, né, digamos assim, falam que uma das maiores razões para essa diminuição é mudança climática. An increase in the number of wildfires is causing great damage to large swaths of forests. Então, um aumento no número de queimadas, né, wildfires, queimadas, está causando um grande dano a grandes faixas de florestas. Sweden, which supplies almost half of the wood used in the UK, has recorded its lowest timber stocks for 20 years. Então, a Suécia, que é responsável pelo suprimento de quase a metade de toda a madeira usada no Reino Unido, teve uma de suas menores, um de seus menores estoques de madeira nos últimos 20 anos. A solution the UK has come up with is to plant more trees. Então, uma solução que o Reino Unido teve, né, que ele chegou, é plantar mais árvores, né? É uma solução meio óbvia aí, mas ok, né? Beleza. Então, esse é o texto. Alternativas. Escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. There is a dearth in the supply of timber worldwide. Há uma escassez de estoque de madeira no mundo todo. Matou. É exatamente isso. Questão número 3, então, é a letra A. É exatamente isso que está falando o texto todo, né? Exatamente isso. Por que não é a letra B? The article says the timber shortage increased the prices of old homes. O artigo diz que a escassez de madeira aumentou o preço de casas antigas. Não, tem nada disso. São casas que estão sendo construídas agora, né? Porque a madeira aí está em falta, então está aumentando muito o preço. Letra C. The price of timber in some countries has increased by a third. O preço da madeira em alguns países aumentou em 1/3. Não é isso também que ele falou ali, né? A madeira ali está aumentando aí basicamente o que aconteceu aqui, né? Que em alguns países aumentou em 25%. 25% não é 1/3, né? Ter atenção nesses detalhes. Letra D. The article says there were swaths and swaths of wildfire. O artigo diz que tinha faixas e faixas de queimadas. O que ele falou das faixas aqui são as faixas de floresta, né? Que são as faixas de floresta, não são faixas e faixas de queimadas. Beleza? Então, questão 3, letra A. Show? Vamos para mais uma questão? Tá tudo certo aí por enquanto? Beleza, né? Ótimo. Questão 4. More UK schools to teach Latin. Então, mais escolas no Reino Unido vão ensinar latim. The UK Education Secretary, Gavin Williamson, has announced a new $5.5 million program to teach Latin at 40 schools across the country. Então, o secretário de Educação do Reino Unido, Gavin Williamson, anunciou um novo programa de $5,5 milhões para ensinar latim em 40 escolas ao redor, aí, né, por todo o país. Mr. Williamson said the Latin Excellence Program aims to level up opportunities for students in some government-run schools.
Então, o Sr. Williamson aí, que é o secretário de Educação do Reino Unido, disse que o programa de excelência em latim visa aumentar, né? Aumentar não, level up aqui seria assim, nivelar, isso. Nivelar as oportunidades para os estudantes em algumas das escolas que são dirigidas pelo governo, tipo escolas públicas, né? Latin is a language that was spoken in the area around Rome over 2,000 years ago. Então, latim é a língua que era falada na área ali ao redor de Roma há mais de 2.000 anos. It is taught in 49% of UK's elite private schools, but only 2.7% of state schools. Então, o latim é ensinado em aproximadamente 49% das escolas particulares, que são consideradas de elite, mas apenas em 2,7% das escolas públicas. Diferença muito grande. Ele disse, Latin can help students with learning modern foreign languages. Ele disse que o latim pode ajudar os estudantes a aprender novas línguas, né? Línguas modernas. Como você sabe, aí o latim ele é responsável, né? A língua mãe, aí, por exemplo, do português, do espanhol, do inglês. Então, nesse ponto aí ele tem razão, né? Pode ajudar mesmo um pouco. Mas vamos ver aqui o que fala, né? O que continua falando no texto. The initiative has sparkled a heated debate about the benefits of Latin. A iniciativa, então, trouxe um debate acalorado, né, sobre os benefícios do latim. Many people have ridiculed the program. Então, muitas pessoas ridicularizaram o programa. A journalist wrote, um jornalista aqui, então, escreveu, Latin is elite because only people who are guaranteed successful careers, thanks to family connections, can afford to waste time on a subject whose only practical application is in understanding the dialogue in ancient books. O que esse jornalista escreveu aqui então? O latim é elite porque apenas pessoas que têm um futuro, né, carreiras de futuros garantidas, carreiras bem-sucedidas, né, garantidas, graças a conexões familiares, pode perder tempo em uma matéria cuja aplicação prática, né, cuja única aplicação prática está em entender diálogos em livros antigos. Author Emma Kennedy questioned the use of a dead language. Então, a escritora Emma Kennedy questionou o uso dessa língua morta, dead aí entre aspas, então é o morta, língua morta. She uses Latin to occasionally translate things on tombs. Então ela usa o latim para quê? Para ocasionalmente traduzir coisas em tumbas. A teacher said money would be better spent on living languages like Chinese or Arabic that would enable children to get ahead in and engage with the world, or on computer coding. Então, uma professora disse que o dinheiro seria muito melhor e muito mais bem gasto, né, em línguas que estão ativas ainda, né, como o chinês ou o árabe. Acho que é árabe, né, língua árabe. Que permitiria as crianças a sair na frente, né, e lidar aí com o mundo, ou com codificações de computador. Né? Então, fica aí os dois pontos, né? Os dois pontos aí. De um lado o governo, do outro lado as pessoas aí achando que não é um dinheiro tão bem gasto assim. Beleza. Então, mais uma vez, choose the right alternative according to the text. Escolha a alternativa correta de acordo com o texto. The UK's new Latin program will cost $55 million. O novo programa de latim do Reino Unido custará 55 milhões de dólares. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. 55 milhões de dólares. Aqui, ó. 5,5. Tá? 5,5 milhões de dólares. Não é 55 milhões de dólares. Então, atenção para não cair em pegadinhas bobinhas. Certo? Letra B.
The UK Education Secretary said students had to level up to learn Latin. O secretário da Educação do Reino Unido disse que estudantes tinham que nivelar, né? Chegar lá no nível para aprender latim. Foi isso que ele falou ali em relação ao latim? Não foi isso que ele falou, né? Foi isso que ele falou, não. Ele justamente quer aprender, ele quer ensinar o latim para os estudantes nivelarem. Não que os estudantes tinham que nivelar para aprender. Completamente aí, né, desconexo com o que o texto falou. Letra C. Latin is taught in 2.7 of the UK's elite private schools. O latim é ensinado em 2,7% das escolas privadas de elite no Reino Unido. Foi isso que ele falou no texto? Será? Será que foi isso que ele falou no texto? O que ele fala aqui do 2,7? 2,7 nas escolas que são do Estado. As escolas privadas, 49%. Então, sobrou para nós a letra D. E por que é, de fato, a letra D? The UK Education Secretary said Latin is beneficial for young people. Então, o secretário da Educação do Reino Unido disse que latim é benéfico para as pessoas jovens, para os jovens, né? Será benéfico para os jovens. É exatamente isso, né? Que é o que fala no texto, que é a posição defendida pelo governo do Reino Unido, né? Ele quer, porque quer ensinar o latim, não é mesmo? Beleza. Alguma dúvida aqui por enquanto? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida aí, quiser que volte em algum ponto, manda nos comentários aí que eu vou ver. Estou acompanhando aqui. Opa, o que eu arrumei aqui, gente? Perdão. Estou acompanhando aqui com vocês, tá? Pode mandar a dúvida aí. Eu acompanho aqui com vocês. Beleza? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Isso mesmo. Flavonoids can cut the risk of dementia by a third. O que está falando aqui? Flavonoides podem cortar o risco de demência em 1/3. Em 1/3. Se você está perguntando o que é flavonoide, vamos ler o texto aí que já ele fala. Bora lá. People around the world are living longer. Pessoas ao redor do mundo estão vivendo mais. This means there are more people who suffer from mental illnesses like dementia. Isso significa que tem mais pessoas que sofrem de doenças mentais como a demência. Researchers have found that food can cut the chances of developing dementia. Pesquisadores, então, descobriram comidas que podem cortar as chances de desenvolver demência. In particular, if people eat food that contains flavonoids, they could reduce their chances of getting dementia by a third. Então, em particular, se as pessoas comem comida que contém flavonoides, podem reduzir suas chances de desenvolver demência em 1/3. Bacana, né? O que são flavonoides? Aqui vem no texto. Flavonoids are chemicals that give fruit and vegetables their bright colors. Os flavonoides são químicos, né? São componentes químicos aí que dão a frutas e vegetais suas cores brilhantes. They help increase the amount of oxygen going to the brain. Eles ajudam aí, né? Eles ajudam a aumentar a quantidade de oxigênio que vai para o cérebro. Talvez o tio Caseca aí sabe falar disso aí um pouco melhor. Se vocês encontrarem ele, mandam uma mensagem para ele, né? Ninguém está encontrando ninguém nesses dias. Manda uma mensagem para ele perguntando o que é. Flavonoides. Beleza. They are in fruits such as blueberries, oranges, peppers and strawberries. Então, eles estão em frutas como os blueberries, né? Traduzido aqui no português para mirtilo. Laranjas, pimentas e morangos. Researcher Dr. Walter Willett said. O pesquisador Dr. Walter Willett disse
A colorful diet rich in flavonoids seems to be a good bet for long-term brain health. Então, o que ele disse? Né? Ele disse que uma dieta colorida, rica em flavonoides, parece ser uma boa aposta para uma saúde cerebral a longo prazo, né? A longo termo, a longo prazo. Dr. Willett conducted a study of the eating habits and mental health of around 77,000 middle-aged people for 20 years. O que o Dr. Willett fez? Ele conduziu um estudo dos hábitos alimentares e saúde mental de aproximadamente 77 mil pessoas de idade média, né, por 20 anos. He discovered that people who ate more flavonoids were less likely to experience signs of cognitive decline later in their life. O que ele descobriu então? Descobriu que pessoas que comiam mais flavonoides estavam menos propensos a experienciar sinais de declínio cognitivo mais tarde em suas vidas. The researchers said people who ate more flavonoid-rich food were 38% less likely to suffer from mental decline. Pesquisadores então disseram que quem comia mais comida rica em flavonoides estavam 38% menos propensos a sofrer de declínio mental. He added, ele acrescentou, adding color to your plate may lower the risk of cognitive decline. Ele acrescentou então que adicionar cor ao seu prato pode diminuir o risco de declínio cognitivo. Beleza, legal. Então, coma frutas, coma verduras. Show de bola. Vamos aqui então. Choose the right alternative according to the text. Escolha a resposta correta, a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. Researchers said dementia makes people want to eat more fruit. Pesquisadores disseram que a demência faz com que as pessoas queiram comer mais fruta. Não falamos nada disso, nada, não tem nada disso aqui, certo? Letra B. Flavonoids give color to fruit and vegetables. Flavonoides dão cor a frutas e vegetais. Beleza, é exatamente isso que falou no texto, não é mesmo? Exatamente isso que falou no texto. Aqui, ó. Flavonoids are chemicals that give fruit and vegetables their bright colors. Exatamente isso que falou no texto. Perfeito? Professor, por que não é a letra C? Por que não é a letra C? Researchers looked at the eating habits of over 100,000 people. Pesquisadores olharam os hábitos alimentares de mais de 100 mil pessoas. Ora, no texto é aproximadamente 77 mil pessoas. Over 100,000 é mais de 100 mil pessoas, então não está encaixando aí, beleza? Letra D de dado. The article says people around the world are dying younger. O artigo diz que pessoas ao redor do mundo estão morrendo mais jovens. Não. Primeira frase do texto, ó, de novo aqui eu falando da primeira frase do texto. A primeira frase do texto diz que pessoas ao redor do mundo estão vivendo mais. E a alternativa D fala que estão morrendo mais jovens. Então, está completamente contrário aí, discrepante do que vimos no texto. Então, questão 5, letra B de bola. Letra B de bosque. Certinho? Beleza? Show de bola? Vamos para mais uma questão? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Toma você também aí. Bora lá. Questão de número 6. Pink offers to pay Norway's handball bikini fine. Então, pink. O que é pink? Aqui você tem que ler o texto para entender o contexto, mas eu já adianto. Pink, você sabe que é a cor rosa, mas talvez você também saiba que é uma cantora muito famosa, a cantora Pink. Então, nós estamos falando aqui da cantora. Pink, então, a cantora, né, oferece pagar a multa do biquíni
do time de handball da Noruega. Tudo bem? Vamos aqui para o texto que vocês vão entender melhor. Singer-songwriter Pink has gotten involved in a sexism scandal in the sport of beach handball. Então, a cantora e compositora Pink envolveu em um escândalo de sexismo no esporte do handball de praia. Beach handball de praia. She has come to the aid of the Norwegian women's team after they were fined for not wearing bikini bottoms during the 2021 European Beach Handball Championship. Ela então veio à ajuda do time norueguês depois que elas foram multadas por não usar a parte de baixo de biquíni durante a Copa, né, seria a cópia aí, né, Campeonato de Handball de Praia, Campeonato Europeu de Handball de Praia. Antes de ver esse texto aqui, eu acho que eu nunca tinha visto handball de praia, confesso. Já vi futebol, né, de areia, vôlei de areia, handball de areia e de praia, eu nunca tinha visto não. The singer has offered to pay the fines handed out to Norway's competitors for wearing improper clothing. Então a cantora ofereceu-se, né, a pagar as multas que foram dadas às competidoras da Noruega por utilizarem roupas inapropriadas, entre aspas aí, né? Male competitors were allowed to wear shorts, but the women were required to wear bikinis. Os competidores masculinos a eles foram permitidos utilizar shorts, né, bermudas. Mas as mulheres, foi requerido usar biquínis. The European Handball Federation, EHF, fined the team $1,765 for not complying. Deixa eu virar minha folha. For not complying with the regulations. Então, a Federação Europeia de Handball multou o time em $1.765 por não seguir com os regulamentos. Pink took to Twitter and offered to pay the fine. Então, a cantora Pink foi até o Twitter e ofereceu a pagar a multa. She added that the EHF should be fined for sexism. Ela ainda acrescentou que a Federação Europeia de Handball, é isso mesmo, que eles é que deveriam ser multados, né, por sexismo. The Norwegian Handball Federation president said the bikinis were not appropriate clothing for the activity when the women are playing in the sand. Então, o presidente da Federação Norueguesa de Handball disse que os biquínis não eram vestimentas apropriadas para a atividade quando as mulheres estavam jogando na areia. The team's request to wear shorts during the championship was turned down. Então, o pedido do time para usar shorts, para usar bermudas, né, durante os campeonatos foi rejeitado. Turn down aí é rejeitado. Male players were allowed to play in sports shirts and shorts, no longer than 10 centimeters above the knee. Os competidores, os jogadores aí masculinos, né, a eles foi permitido jogar o esporte, né, de shirts, de camisetas, e shorts e bermudas, né, ou shorts ou bermudas, não maior do que 10 centímetros acima do joelho, tá? Acima do joelho. While women were expected to wear tops and bikini bottoms. Enquanto que as mulheres, né, eram esperados, né, elas deveriam usar a parte de cima, né, tops e bikini bottoms, e a parte de baixo de um biquíni. Norway's Minister of Culture called the discriminatory dress rule antiquated
and completely ridiculous. O ministro da Cultura da Noruega, então, chamou, né, essa vestimenta e essa regra de vestimenta, que foi discriminatória, uma regra antiquada e completamente ridícula. It questioned, né, ainda perguntou ainda, né? How many attitude changes are needed in the old-fashioned International Patriarchy League of Sports? Então, o que ele indagou ainda, né? Quantas mudanças de atitude são necessárias na obsoleta e patriarcal Liga Internacional de Esportes? Terminamos aí com uma indagação, né? Com uma perguntinha. Beleza. Vamos aqui, então, às alternativas, né? Escolha, então, a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. Norway's Ministry of Culture suggested sport is too male-dominated. Né? Então, o que o Ministério da Cultura norueguesa falou, né? O Ministério da Cultura norueguesa sugeriu que o esporte ele é altamente dominado pelo masculino, né? Altamente dominado pelo homem, né? Homem aí é ao contrário de mulher. Então, foi isso mesmo que ele falou? Foi isso mesmo que ele falou e chamo a atenção de vocês para a última frase do texto, né? Que ele pergunta aí, que ele termina uma pergunta, né? Com uma indagação. Foi justamente a última frase do texto, né? Gosto de falar para vocês aí da importância de saber aí o título, a primeira frase e a última frase. Então, já matamos a questão aqui simplesmente com a última frase do texto. É exatamente isso mesmo, beleza? O que não é a letra B? Vamos lá. The singer Pink is in trouble after she wore a bikini in a handball game. Nossa, nada a ver. Então, a cantora Pink está em problemas, está em apuros, depois de que ela usou um biquíni em um jogo de handball. Nada a ver, completamente aí ilógico ser essa alternativa. Letra C. Norwegian beach handball players were fined at the Tokyo Olympics. Então, os jogadores de handball de areia noruegueses foram multados nas Olimpíadas de Tóquio. Também nada a ver. Foi no Campeonato Europeu de Handball de Areia, né? Letra D. Male handball players can wear shorts 10 cm below the knee. Então, os jogadores masculinos, né, de handball podem usar shorts 10 centímetros abaixo do joelho. No texto a gente viu que é acima do joelho, né, acima do joelho. Deve ser até difícil, né, jogar algum esporte assim com bermuda, né, abaixo do joelho. Difícil para correr, né, movimentar, pular, enfim. Então, aqui poderia dar alguma dúvida, né, de above, que é acima, e below, que é abaixo. Mas no texto a gente viu que é above the knee, né? Acima do joelho. Beleza, então questão 6 ficou letra A. Letra A de amor. Show de bola? Próxima questão aí, questão 7. Aqui ficou 47, né? Lá na sua prova vai ser mesmo. Bora lá então, deixa eu tomar mais um gole d'água aqui só pra gente continuar tranquilo. Woodland gives city kids better mental health. Então, woodland seria assim, né? Mata, né? Paisagem, natureza, né? Tipo fazenda, rancho. Então, woodland gives city kids better mental health. Então, a mata, né? Digamos assim, a mata, né? Você vê a natureza, dá às crianças da cidade melhor saúde mental. Children who live near woodland in a city have better mental health than children who do not. Crianças que moram perto, né, de matos aí, né, de mata na cidade, têm uma saúde mental melhor do que crianças que não moram. Researchers say children who visit and experience the great outdoors every day develop better thinking skills. Pesquisadores disseram que crianças que visitam e têm essa experiência de natureza, né, desenvolvem melhores atividades de pensamento, melhores atividades cerebrais.
They also have a lower risk of behavioral and emotional problems. Eles também têm um menor risco, elas, né, as crianças também têm um menor risco de problemas comportamentais e emocionais. A researcher said, um pesquisador ainda disse, these findings contribute to our understanding of the natural environment as an important protective factor for a child's cognitive development and mental health. Então, o que esse pesquisador disse aí? Ele disse que estas descobertas contribuem para o nosso entendimento do meio ambiente natural como um fator protetivo importante para o desenvolvimento cognitivo e saúde mental da criança. In the 4-year study, researchers studied 3,568 children aged between 9 and 15 at 31 schools in London. Então, no estudo que durou 4 anos, os pesquisadores estudaram 3.568 crianças com idade entre 9 e 15 em 31 escolas em Londres. They examined the links between the natural environment and thinking skills, mental health and overall well-being. Eles examinaram, então, os links, né, os elos entre o meio ambiente natural e as habilidades de pensamento, saúde mental e bem-estar geral. The researchers calculated how going to woodland and parks and blue space like rivers, lakes and the sea affected children's health. Então, os pesquisadores calcularam como que ir para a natureza e parques e áreas azuis como rios, lagos e mar afetaram a saúde das crianças. They asked children to take memory-based tests. Então, eles pediram para as crianças fazer ali testes, né, de memória. The children who visited woodland every day scored higher on the tests. Então, as crianças que visitaram áreas de natureza todos os dias tiraram uma nota maior nos testes. The researcher recommended all children experience forest bathing or forest therapy. O pesquisador, então, recomendou que todas as crianças tenham a experiência, né, de ficar realmente na natureza, na floresta, né, ou o que ele chama aí também de forest therapy, que é uma terapia de floresta, uma terapia de natureza. Beleza. Legal, né? Bom, né? Ir para a natureza, ir para a praia, ir para um lago, ir para uma cachoeira, né? Ficar relax ali de vez em quando é importante. Não só para as crianças, né? Mas para nós também. Beleza. Vamos então aqui para as alternativas. Choose the right alternative according to the text. Então, mais uma vez, escolha a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. The article says children who live in cities have poor mental health. O artigo diz que crianças que moram na cidade têm uma saúde mental pobre. Será que foi isso mesmo que o texto falou? Foi isso mesmo, não foi isso que o texto falou. Tenha cuidado com esse tipo de coisa. O texto falou que crianças que têm experiência na natureza todos os dias têm uma saúde mental melhor. Não que se você não vai para a natureza, você tem uma saúde mental pobre. Não é assim 8 ou 80, tá? Então, cuidado que o texto não falou isso. Então, a letra A não é a nossa respostinha. Letra B. Children who spend time in the great outdoors have better thinking skills. Crianças que gastam tempo, que passam tempo na grande natureza, né, digamos assim, lá fora, têm melhores habilidades de pensamento. Exato, exatamente isso, então, que o texto fala, que é no gabarito aqui da nossa questão. Letra B de bosque, né? Bosque aí, ó, tem que ir para o bosque, tem que ir para a natureza, né? Exatamente aí essa a respostinha. Por que não é a letra C, professor? The research is from a university in forestry. The research is from a University of Forestry in Canada. A
pesquisa, né, é de uma universidade sobre floresta, né, em florestamento, no Canadá. Foi isso? Por que que não é? Porque ali no texto fala que a pesquisa foi feita, né, em 31 escolas em Londres. Outro continente, outra coisa, tá? Então, letra C também não, de jeito nenhum. Letra D. A researcher said forest therapy was much better than forest bathing. Um pesquisador disse que a terapia florestal era muito melhor do que o chamado forest bathing, né? Que é, tipo assim, você se jogar na natureza. Não, porque ele usou as duas expressões como sinônimas, tá? Então, uma coisa que é sinônima da outra, uma coisa que é sinônima da outra não pode ser melhor. Então, tá? Atenção aí também. Então, nossa sétima questão ficou como gabarito letra B de bola, B de bosque, né? Então, vá para o bosque, vá para a natureza aí. Depois da sua prova, né? Dá uma relaxada, faz a prova aí, passa o final de semana em prova. Concentração total aí, né? A partir de hoje. Hoje você já começa a descansar, dá aquele relax para chegar na prova bem. Não adianta nada você chegar na prova com a cabeça cansada, tá? Isso vai prejudicar, na minha opinião, né? Talvez algum outro professor possa ter te dado uma outra dica aí que funciona para você. Faça o que funciona para você. A minha dica, que é o que funcionou para mim, né? Nas várias provas que eu já fiz aí na vida, é chegar na prova com a cabeça tranquila, a cabeça descansada, tá? Não adianta nada você chegar com a cabeça sobrecarregada, tá? Então, minha dica, né? Minha dica para você. Se você acha que vai servir para você, show de bola. Se você tem outra dica, né? Que funciona para você, show de bola também. O importante é o quê? Sua aprovação, tá? O importante é a sua aprovação. É isso que eu quero. Você seguindo minha dica ou não, eu quero a sua aprovação, o seu sucesso. Beleza? Beleza, beleza? Vamos para mais uma questãozinha. A nossa última questão fechada, né? Nossa última questão fechada. Depois nós temos aí também duas questõezinhas abertas para a gente analisar. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai deixando aí embaixo, tá? Assim que eu terminar aqui, se tiver alguma dúvida ali, eu já vejo, já volto, já explico algum ponto aí que se fizer necessário. Beleza? Beleza, beleza? Show. Questão 8. UK considers tax on sugary and salty snacks. Então, o que o Reino Unido considera? O Reino Unido, então, considera, né? Está considerando imposto. Tax aqui, e aqui eu vou pausar um pouquinho. Quando você lê essa palavra, tax, se você pensar ela como português, né? Dá para ler aqui? Que dá, né? Tax. Mas é o tax do texto também. Tá aqui no texto, no título. Quando você lê essa palavra, quando você pensa no português essa palavra, tax, você pode vir aqui e pensar que é taxa, tá? Eu acho que essa palavra tax aí parece com taxa. Parece, não parece, mas não é. Aqui é um cognato falso, tá? Cognato falso. O que é tax? Tax é imposto. Ah, mas imposto é semelhante à taxa aí. Se forçar um pouquinho a barra, até parece mesmo, até pode ser ali semelhante, tá? No jeito ali. Mas é imposto. A palavra taxa em inglês é outra coisa, é rate, mas aí é outra história, outro momento. Então, tax é imposto, tá? Então, o Reino Unido está considerando imposto, né? Colocar imposto em guloseimas, né? Em salgadinhos aí. Salgadinhos doces fica meio esquisito, né? Mas guloseimas aí com açúcar e com sal. Sugary aí seria açucarado, tá? Então, o que o Reino Unido está considerando? Está considerando colocar mais imposto, né? Ou colocar imposto ou mais imposto em guloseimas açucaradas e salgadas, tá? Sugary vem de sugar, que é açúcar, e salty vem de salt, que é sal,
Tudo bem? Então é isso que o Reino Unido está considerando fazer, tá? Se você acompanhou nossas aulas teóricas, tem um momento lá que a gente fala especificamente sobre cognatos. Cognatos verdadeiros e cognatos falsos, né? Nós temos os dois aí. Temos os dois. Show de bola. Bora lá então continuar, para não perder tempo. The UK is considering several measures to help people eat more healthily. Então, o Reino Unido está considerando várias medidas para ajudar as pessoas a comerem mais saudável. The government asked a food expert to come up with some ideas. O governo pediu então para um especialista em comida a surgir aí, né, vir com algumas ideias. The expert created the National Food Strategy and presented it to the UK government earlier this week. Então, o especialista criou a Estratégia Nacional da Comida e apresentou para o governo do Reino Unido esta semana, no início desta semana, quando o texto foi feito, né? Esse texto aqui, se eu não me engano, ele é de junho, tá? Ele é de junho. Alguma coisa assim, junho ou comecinho de julho. Enfim, é agora aqui do segundo semestre mesmo, tá bom? Segundo semestre de 2021, né? Que é quando estamos falando aqui. Cadê? The strategy included two main ideas. Então, a estratégia incluía duas principais ideias. One is a tax on food containing salt and sugar, which the media have called a snack tax. Então, a primeira ideia é um imposto em comidas contendo sal e açúcar, que a mídia, né, começou a chamar aí de snack tax, que é o imposto nas guloseimas, né, nessas comidinhas assim que a gente compra. Tipo, perdão, pessoal, só a garganta aqui que secou. Snack é essas comidinhas que a gente compra, é uma bolacha recheada, um salgadinho, esse tipo de comida assim que tem açúcar ou sal em excesso, tá? Que na verdade não é nada saudável, né? Beleza. The second idea is to give vegetables to poorer people for free. A segunda ideia é dar vegetais, né, verduras, legumes aí, para pessoas mais pobres de graça. Dar de graça eu sei que é uma redundância, mas no inglês aqui, to give for free, seria o dar de graça, né? É correto falar, tá? Então, é dar vegetais às pessoas de graça, né? Sem cobrar. Mr. Dimbleby, que é o rapaz da ideia aí, né? Warned that what we eat and how it is produced is doing terrible damage to the environment and to our health. Então, Mr. Dimbleby, né, o Sr. Dimbleby, alertou que o que nós comemos e como ele é produzido está fazendo um dano, né, está fazendo um mal terrível para o meio ambiente e para a nossa saúde. Poor diet leads to 65,000 deaths a year in England and puts greater pressure on hospitals. Então, uma dieta ruim, né, uma dieta pobre, leva a 64 mil mortes por ano na Inglaterra e coloca maiores pressões nos hospitais. Despite the government asking for the strategy, Prime Minister Boris Johnson is not happy with it. Então, apesar do governo ter pedido, né, uma nova estratégia ao especialista, o primeiro-ministro Boris Johnson não está feliz com isso. He said he could not support it because he was not attracted to the idea of extra taxes on hard-working people. Então ele disse o quê? Né? O primeiro-ministro aí, ele disse que ele não poderia endossar, né, essa ideia, porque ele não estava assim convencido, ele não queria, né, ele não gosta da ideia de impostos a mais em pessoas trabalhadoras, né, aos trabalhadores. Ele não gosta dessa ideia de colocar mais imposto nos trabalhadores. Mr. Johnson said the strategy could increase the price of snack food by up to 13%. O que o Sr. Johnson aí falou? Falou que a estratégia poderia aumentar o preço das comidas em até 13%.
He added that the best way to tackle obesity and to encourage healthier lifestyles was for people to exercise and eat less junk food. Ele acrescentou que o melhor jeito, né, de atacar a obesidade e encorajar estilos de vida mais saudáveis era para as pessoas se exercitarem e comer menos comida gordurosa, comida que não tem valor nutritivo, né, valor nutricional. Isso. Mr. Dimbleby said. Então, o que o Sr. Dimbleby falou aí? With the right leadership from government, it is well within our power to change the system. So it makes both us and the planet healthier. Então, o que ele disse aí? Ele disse que com a liderança correta do governo, está bem dentro assim, do nosso poder, do nosso alcance, mudar o sistema. Então, isso vai fazer ambos, nós e o planeta, mais saudável. He added, ele acrescentou, we must now seize the moment to build a better food system for our children and grandchildren. Então, nós devemos aí, né, aproveitar o momento para construir um melhor sistema de comida para as nossas crianças, para os nossos filhos e netos. Beleza, legal, comer mais saudável, né? Importante. Um texto ele veio falando dos flavonoides, né, de comer comidas mais coloridas, agora outro texto falando de comer mais saudável. O que é que isso te fala? Que o nosso almoço hoje vai ser o quê? Saudável, né? Espero. Então, beleza. Choose the right alternative according to the text. Escolha a resposta correta de acordo com o texto. Letra A. The expert said poor diet kills 64,000 people a year in the UK. Então, o especialista disse, né, que dietas pobres, né, dietas aí que não são boas, né, matam 64 mil pessoas por ano no Reino Unido, tá? É isso mesmo que ele fala? Ele fala o quê? Vamos ver se é isso? Talvez você marcou essa resposta. Ó, poor diet leads to 64,000 people. 64,000 people. Então, ó, 64 mil mortes por ano na Inglaterra. Aí aqui ele está falando que é no Reino Unido. Inglaterra é o mesmo que Reino Unido? Vamos ver se sua geografia está em dia. Inglaterra é o mesmo que Reino Unido? Não, não é o mesmo que Reino Unido. Então só está errado por causa disso, tá? Então não é. Não é in the UK. Aqui seria London. Que London, gente? Onde eu tô? É England. Pensei numa coisa e falei outra. England, tá? England. Beleza, então não é a letra A, tá? Letra B. The UK Prime Minister is happy with the food expert's idea. O primeiro-ministro do Reino Unido está feliz com as ideias do especialista em comida. Muito pelo contrário, né? Primeiro parágrafo, a primeira frase do segundo parágrafo diz exatamente o contrário, que o primeiro-ministro não está feliz com as ideias do especialista, apesar de ter pedido a ideia, né, em si. Então, letra B também não é. Letra C. A tax could increase the price of snacks by 13%. Então, um imposto poderia aumentar aí o preço das comidas em 13%. É exatamente isso que fala no texto. Está ali no meio do segundo parágrafo. Letra C. No meio do segundo parágrafo. Aqui, cadê? 13%. É exatamente isso que fala. Certo? Professor, por que não é a letra D? The food expert said a better power system was needed. O especialista em comida disse que um melhor sistema de poder era necessário. Não é nada disso que ele falou, né? Ele disse que tem que aproveitar o poder do sistema para melhorar a nossa saúde e a saúde do planeta. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, nas questões fechadas, certo? Beleza. Vamos analisar aqui, então, as questões abertas aqui rapidinho, para a gente não extrapolar o tempo aqui. Beleza? Beleza? Primeira questão. Slower dance music only for South Korea gyms. Então, música
mais calma, mais tranquila para as academias da Coreia do Sul. Doido, né? Vamos entender por quê. Gyms and fitness clubs in and around South Korea's capital, Seoul, now have a limit on what kind of music they can play. Então, academias e clubes, né, fitness aí, na capital e ao redor da capital da Coreia do Sul, né, Seul, agora tem um limite, né, em que tipo de música eles podem tocar. The government has set a maximum speed on the tunes allowed. O governo, então, incrementou, né, colocou uma velocidade máxima em que tipo de música é permitido. This is to limit the spread of COVID-19. Então, mais uma vez aqui, alguma coisa sobre o COVID-19. Então, isso é para limitar, né, o desenvolvimento, né, do COVID-19. There are the beginnings of a new coronavirus wave in South Korea. Então, há aí, né, o início de uma nova onda de coronavírus na Coreia do Sul. The new measures are to stop people breathing too quickly or splashing sweat on each other. As novas medidas são para frear, para parar as pessoas, né? Para impedir que as pessoas respirem rapidamente ou jogar suor uns nos outros. Health officials told gyms not to play music with a tempo higher than 120 beats per minute, BPM. Então, os oficiais da saúde, né, disseram aí às academias para não tocar músicas com um tempo ali, né, uma batida, né, maior do que 120 batimentos por minuto. The songs Bad Romance by Lady Gaga and Le Freak by the group Chic fall just under the limit of 119 BPM. Então, as músicas Bad Romance, da Lady Gaga, e Le Freak, do grupo Chic, caem logo ali no limite de 119 batimentos. K-pop fans will be relieved to know they can work out to BTS. Então, os fãs aí de K-pop podem ir para a academia aliviados, né? E eles podem, né, malhar aí, né, treinar ao som de BTS, que é a banda muito famosa aí de K-pop, né? Pop coreano. The BTS hit Dynamite is around 115 BPM. O hit do BTS Dynamite é mais ou menos 115 batimentos por minuto. Beleza? Então, um textinho simples ali, tranquilo. Perguntinhas ali também são simples e tranquilas, tá? Nada demais. Lembrando que essa primeira questão aberta, você tem que responder em inglês, beleza? Em inglês. Vamos lá então, letra A. Why is South Korean government enforcing the new rule on gym music? Então, por que o governo sul-coreano está impondo, né, essa nova regra nas músicas de academias? Então, você vai lá no texto, né, cria sua respostinha. O meu gabarito aqui, que eu trouxe, né, o gabarito da escola, é o seguinte: The South Korean government is enforcing new rule on gym music to stop or limit the spread of COVID-19. Então, a resposta vem aqui, ó. This is to limit the spread of COVID-19. Exatamente. Se você copiou essa resposta aí, essa frase, é isso mesmo. Tá certo e não tem erro, tá? Você pode elaborar um pouco mais aí, né, para cair na graça do seu examinador, digamos assim, mas a resposta basicamente é isso mesmo, beleza? Letra B, according to the text, gyms are allowed to play music up to what tempo? Então, até, né, que velocidade, né, digamos assim, as academias estão permitidas a tocar a música. Olha, estão permitidas a tocar até 120. Opa, é aqui, né? BPM, até 120, tá? Então, você pode falar algo no sentido assim, according to the text, gyms are allowed to play music up to 120 BPM. Mais ou menos assim. Fechou? Aqui, sem muito segredo, aqui eu trouxe um textinho aqui e algumas perguntinhas um pouco mais tranquilas mesmo, tá? Para não assustar vocês, né?
Mas é isso, o importante é entender o título e saber capturar ali no texto, né? Entender o que ele está perguntando e capturar a resposta. Tudo bem? Vamos para o segundo texto, a segunda questão, que vem aqui para você responder depois em português. Naomi Osaka lights flame to open Tokyo Olympics. Então, Naomi Osaka acende a chama, né, para abrir as Olimpíadas de Tóquio. Tennis superstar Naomi Osaka has lit the flame to finally open the 2020 Olympic Games. Então, a superstar do tênis, Naomi Osaka, ligou ali, acendeu a chama que finalmente iniciou os Jogos Olímpicos de 2020, que estão acontecendo em 2021. After a tumultuous year, the Tokyo Olympics opening ceremony officially got underway, albeit a year late. Depois de um ano assim bem tumultuado, né, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio oficialmente iniciou, apesar de ser um ano atrasado, de estar um ano atrasado. The pandemic has already greatly impacted the event. Então, a pandemia já grandemente, né, fortemente impactou o evento. It now takes place with no fans in attendance and several athletes having to withdraw after testing positive. Agora, ele acontece sem fãs, né, sem espectadores, sem audiência, né, e vários atletas tendo que se retirar depois de testar positivo. Withdraw aí, então, é o verbo aí se retirar. Japan still hopes the games will showcase its culture to the world. Então, o Japão ainda espera que os jogos vão mostrar a cultura, né, sua cultura para o mundo. The opening ceremony drew to a close around midnight in Japan, with a spectacular fireworks display illuminating Tokyo's night sky. Então, a cerimônia de abertura concluiu, né, mais ou menos aí por volta de meia-noite no Japão, com grandes, né, grandes demonstrações, né, de fogos de artifício, eu ia falar foguete, fogos de artifício iluminando o céu noturno de Tóquio. Beleza, beleza. Então, hoje, né, as Olimpíadas aí já finalizaram, ou na verdade eu estou em dúvida se finalizaram ou não. Eu sei que o Brasil aí conseguiu várias medalhas, né? Parabéns aí a todo mundo que foi lá e participou e que ganhou, né? Beleza, então duas perguntinhas tranquilas, né? Letra A, what kind of sport does Naomi Osaka play? Então, uma atençãozinha aí à primeira frase do texto, né? Que fala que a Naomi Osaka é uma jogadora de tênis, ela ainda está ativa, tá? Ela ainda joga tênis atualmente, né? Hoje, em agosto de 2021, né? Que era só você falar isso, que a Naomi Osaka é uma jogadora de tênis. Beleza, letra B. According to the text, how late is the Tokyo Olympic Games? Então, de acordo com o texto, né? Quão atrasado, né, digamos assim, está os Jogos Olímpicos. Então, no meio do texto ali, a gente viu que ele está um ano atrasado, né? Já deu aí um ano de atraso, mais ou menos, por conta da pandemia do coronavírus. Certinho? Então, de novo aí, mais uma questãozinha mais tranquila. Tudo bem? Espero que tenham gostado aí da aula, da nossa revisão, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos aí para a prova, né? Minha opinião é vocês descansarem mesmo, chegar na prova tranquilos, se você quer seguir a opinião, né? O conselho, né, digamos assim. Outro conselho, se funciona de forma diferente para você, perfeito também. Meu objetivo, o objetivo da escola, né, do ICL, é você conseguir a aprovação e ser bem-sucedido. Beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, manda, tá? O pessoal me encaminha, eu tento responder vocês o mais rápido possível. Tá bom? Boa prova para todo mundo, tá? Contem comigo e contem com a escola, contem com o ICL sempre. Beleza? Pessoal, um abraço, um bom fim de semana para vocês.
Até mais, gente. Obrigado.